Graças a Deus. Bom, como livrar-se das feridas nas emoções? Olha como Deus é cuidadoso. Ele quer tratar das nossas emoções nesta noite. Veja que está em Jeremias 29:11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que Deus tremendo. Ele, talvez nós chegamos aqui com os nossos anseios, com as nossas dúvidas, com as nossas necessidades. Aí Deus vem de pronto e diz: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, para dar aquilo que você deseja. E os meus pensamentos são de paz e não de mal. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, Deus maravilhoso e precioso, eu quero, Pai, mais uma vez te agradecer pela honra que nós temos, Senhor, de sermos conhecidas e conhecidos por Ti, Jesus. Nós sabemos que os nossos corações, Senhor, têm muitas vezes dúvidas, anseios, Senhor, necessidades, que às vezes só o Senhor e nós é que conhecemos, Pai. E por isso, nesta hora, eu sei que direcionada pelo Teu Espírito, Senhor, nós vamos tratar de feridas nas nossas emoções, Senhor. E eu sei que o Senhor trouxe cada uma aqui, Jesus, cada um aqui, porque o Senhor conhece as feridas que precisam ser tratadas, Senhor, e as feridas que precisam sair das nossas vidas, Pai. Por isso nós aquietamos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor fale e que esta palavra, Senhor, penetre, Jesus, o mais íntimo do nosso coração, aquilo que está escondido, Senhor, e que nós possamos nos ver de uma vez por todas libertos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Graças a Deus. Amém. Amados, nós temos visto nos últimos tempos, particularmente eu, pastor Ricardo, como líderes, como guias, né, nesta igreja, neste ministério, nesta cidade, porque nós recebemos muito pedido de ajuda, não só de membros da nossa igreja, mas pessoas que nós conhecemos. E nós temos visto pessoas que nos procuram com grandes dores na alma, com feridas profundas que não saram, que não cicatrizam. Pessoas que possuem feridas em seus corações, que já tentaram fazer tratamentos, já procuraram médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, feridas nos seus sentimentos que não têm deixado essas pessoas, com que essas pessoas vivam. Quando alguém fere alguém, as memórias do ser humano, elas ficam feridas. E eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo coisas que aconteceram há muitos anos, bem, às vezes coisas que aconteceram quando ainda éramos crianças, né? Se mantêm, às vezes, muito frescas na nossa mente, dia e noite, açoitando, machucando e ferindo. Então, ouça o que Deus quer lhe falar nessa noite. Se você quer ver o melhor de Deus para a sua vida, se você quer viver um ano, e não só um ano, uma vida de grandes vitórias, de grandes alegrias na sua vida, se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, se você quer que Deus use a sua vida, você tem que se livrar nesta noite de todas as feridas que existam nas suas emoções. E tem mais. Você precisa deixar que essas feridas se vão de uma vez por todas embora da sua vida, definitivamente. Quando uma pessoa tem memórias feridas, só existe uma forma com que essas memórias sejam curadas. Às vezes, uma pessoa que tem muitas memórias ou uma memória ferida, né, que tem ali algo ainda aberto na sua vida,
Às vezes essa pessoa pensa que se ela fizer uma viagem, pegar um voo, curtir um lugar maravilhoso, sair num navio, enfim, ela vai ter tempo para esparecer, para esquecer as feridas, né, que foram causadas às vezes por um marido, por uma esposa, por um familiar ou até por um amigo, né? Mas eu quero te dizer que nenhuma viagem pode curar uma ferida na sua emoção. Às vezes, até falando entre mulheres, as mulheres vão concordar comigo, às vezes uma mulher pensa que quando ela vai a um salão de beleza, e aí ela faz tudo, né, que ela pode, barba, cabelo, bigode, enfim. Ela vai lá para se sentir bonita, para dar uma levantada na autoestima, tal. Ela acha que isso vai curar, mas isso também não cura, não resolve. Talvez alguém que vá a um shopping, a uma loja, e aí vai, compra sapato, compra roupa, compra perfume, compra bolsa, compra presente. Nenhuma compra é capaz de resolver uma situação de uma ferida nas emoções. Olha só, esse que é o mais grave. Às vezes a pessoa vai lá e abre a geladeira, pastor, e aí ela come um doce, come um salgado, aí ela come outro doce que é para tirar o gosto do salgado, aí ela fala, agora eu vou comer outro salgado que é para tirar o gosto do doce, e vai comendo, mas nenhum tipo de comida nesta terra é capaz de curar uma ferida nas nossas emoções. Ah, pastora, mas acho que eu vou lá então, vou comprar um remedinho, sabe? Aquele à base de florais, de homeopatia, um calmante. Meu amado e minha amada, nenhum remédio pode resolver esse tipo de ferida, pode curar esse tipo de ferida. Passa o efeito, você pode até tomar o remédio, passa o efeito do remédio, mas a ferida vai continuar lá. Você pode até atacar a sua geladeira, vai passar o efeito daquele momento e a ferida vai ficar lá, e ainda uns quilinhos a mais. Você pode até ir no shopping, comprar, vai passar o efeito daquele momento e você vai continuar com a ferida e ainda com uma conta alta no seu cartão de crédito para pagar. Os irmãos estão entendendo? Então, eu quero dizer algo da parte do Espírito Santo. Só há uma forma de curar as memórias feridas. Você quer saber qual que é essa forma? Essa forma, este remédio para curar feridas nas nossas emoções se chama perdão. Diga, perdão. Não existe outra opção e nenhuma outra solução para esse tipo de cura que não seja o perdão. Olha, amados, de verdade, por mais que eu buscasse alternativas, por mais que eu pensasse em outras coisas, por mais que eu imaginasse algo que Deus quisesse dizer para a igreja, ou que a minha vontade quisesse falar, né, pela minha vontade. Os irmãos me desculpem, mas não há outra forma. Deus disse, só há uma forma dessas feridas serem curadas, e esta forma é o perdão. Nesta noite, nós vamos aprender como pedir perdão, como oferecer perdão e como aceitar o perdão, porque a única forma de uma pessoa se livrar de memórias feridas é pedindo perdão, é oferecendo perdão e é aceitando perdão. Eu gostaria que todos nós que estamos aqui entendessem a seriedade de você aplicar isso na sua vida. Porque talvez você pode pensar assim, pastora, mas será que vai fazer diferença? Olha, amados, eu ouvi falar de uma moça, uma modelo jovem, muito bonita, que se atirou de um prédio em São Paulo e destruiu a sua vida, se matou. E diz que essa moça deixou um bilhete antes de se matar, dizendo assim, eu fui ferida e não consegui perdoar quem me feriu. Olha a gravidade disso. A falta de perdão, ela pode arruinar uma vida. Nós temos que aprender a perdoar para que nós possamos ser livres. Talvez você diga assim, pastora, isso é muito difícil. Eu sei que é. Eu sei que não é fácil perdoar alguém quando a ofensa fere.
Mas nós vamos entender que existem algumas falsas ideias do que é perdão. E eu quero que você se abra, porque a mensagem é séria, é delicada, mas eu sei que Deus não é louco e não está brincando com as nossas vidas. Se Ele trouxe vocês aqui, se Ele nos trouxe aqui, é porque Ele quer falar, quer tratar de perdão nas nossas vidas. Então, para que nós comecemos a entender deste perdão que Deus está falando, nós vamos falar de algumas falsas ideias, né, do que é perdão. E primeiro nós vamos entender o que não é o perdão. Então, em primeiro lugar, perdão não é você minimizar a seriedade de uma ofensa. Porque olha só, amados, se não é algo forte, se não é algo que te machuca, que ocupa os seus pensamentos, sabe, que te faz entristecer, chorar, ficar angustiado cada vez que você lembra, então não precisa de perdão. Quando uma pessoa está ferida, claro que é o resultado de alguma coisa forte que lhe aconteceu, não é verdade? E se é forte, a pessoa se lembra, a pessoa lembra daquilo. Às vezes, assim, quando alguém passa usando aquele perfume, você se lembra daquela pessoa que usava aquele perfume que te feriu. Quando você passa em frente a um lugar, você lembra de pessoas que trabalharam ali com você e que te feriram, que te traíram. Quando você se lembra de alguém no passado com quem você se relacionou, enfim, isso você sempre lembra. Então, você não pode minimizar, né, a seriedade disso. Porque perdão não é aquela coisa de você dizer assim, desculpa aí qualquer coisa. E aí o ofendido fala o quê? Não se preocupa não, já passou. Não existe perdão dessa forma. E nós confundimos, achamos que isso tá bom. Porque só o perdão legítimo e verdadeiro pode tirar a dor do ofendido. Então, às vezes nós passamos por situações em que a pessoa diz assim para você, desculpa aí qualquer coisa. Isso não existe, amados. A pessoa tem que te dizer assim, ou você falar assim, não foi nada, não, tá tudo certo. Não tá tudo certo. E não é qualquer coisa que você me fez. Né? Isso é você oferecer o perdão, é você dar oportunidade para aquela pessoa saber o que ela te fez de mal. Porque aquilo acaba virando uma ferida na sua vida. Então, não existe perdão dessa forma, né? Porque só o perdão legítimo pode tirar a dor verdadeiramente do ofendido. Segundo lugar, perdão não é uma instantânea restauração da confiança. Então, vamos aqui usar exemplos. Quando, por exemplo, um casal se agride verbalmente, fisicamente, enfim, ou há uma traição da fidelidade, e a pessoa está disposta a pedir perdão, e o cônjuge está disposto a oferecer o perdão, isso não significa que imediatamente a confiança entre esse casal será restaurada. Confiança, ela tem que ser reconstruída, e eu digo mais, confiança leva tempo para ser construída. Saiba que ela leva muito tempo para se construir, mas ela pode ser perdida instantaneamente. É ou não é verdade? Às vezes se levam anos para se adquirir confiança de alguém ou para confiar em alguém, mas instantaneamente, em um segundo, aquilo pode arruinar-se, pode desmoronar. O perdão, amados, pela graça de Deus, ele é instantâneo. Porém, a confiança, ela se constrói, ela se conquista, ela leva tempo. O perdão, ele é um mandamento de Deus. Mas não existe nenhum mandamento de Deus, nenhuma palavra do Senhor que diga que você tem que imediatamente voltar a confiar. Isso não existe. Então, por exemplo, um marido que agride uma esposa verbalmente ou fisicamente, ou vice-versa, uma esposa que agrida um marido verbalmente ou fisicamente, um pai a um filho ou uma mãe com um filho, enfim. E depois esse marido chega na sua esposa e diz assim, desculpa aí qualquer coisa que eu tenha feito. Esse desculpa qualquer coisa
ele não recupera a confiança da esposa. Os irmãos estão entendendo? A pessoa às vezes até perdoa, mas ela tem que saber reconstruir a confiança. Porque quando uma pessoa trai a confiança de uma outra pessoa, ela perde a credibilidade. E isso é algo que se constrói. Imaginem só, amados, quantos anos, né, eu e o pastor estamos aqui em Itanhaém. Há quantos anos nós estamos construindo a confiança que as pessoas têm na nossa vida, como pastores, como liderança. Imagine se num deslize nós perdemos isso. Hoje, o pastor Ricardo, é muito engraçado isso, engraçado, mas graças a Deus por isso. Nós fazemos o programa de televisão. E às vezes, o irmãozinho lá, chamamos de irmão, lá da TV, ele vem aqui em datas diferentes, né, pastor? Às vezes nem vem no vencimento, vem depois, para receber o valor da TV. Por quê? Porque o pastor tem credibilidade, o ministério tem credibilidade ali naquela emissora de TV. Quantas vezes o pastor precisou comprar material de construção para a igreja, e ele foi até um depósito que existe aqui na cidade, e ele vai lá, e o dono do depósito, quantos anos deve ter o abençoado, pastor? Uns 60 anos. Eu presenciei essa cena. O pastor foi lá comprar um material, e ele subiu, não era nem para a igreja, era para a nossa casa, mas a credibilidade que o pastor tem, né, lá neste depósito. Ele pegou uma escada de madeira, toda torta, toda a filha dele desesperada, e ele subiu num mezanino feito de madeira, porque ele mesmo queria pegar aquela janela para o pastor Ricardo. Então, foi uma credibilidade, uma confiança que foi construída durante anos. Imagina se por um deslize o pastor deixa de fazer um pagamento ou faz alguma coisa ali que quebre essa confiança. Isso não vai ser reconstruído imediatamente. Levarão muitos anos para ser construído de novo. Os irmãos estão entendendo? Então, se alguém perde a credibilidade, esse alguém tem que saber que levará um tempo para que isso seja reconstruído. Por isso que o perdão não é algo que restaura instantaneamente a confiança. Isto é um processo. Às vezes acontece, e nós já ouvimos muito isso. Pastora, eu perdoei meu marido, mas eu não consigo confiar nele de novo. Amada, você não está pecando se você está pensando assim. Porque a confiança que ele semeou algo, né? Que você fez com que você perdesse a confiança, e isso precisa ser reconstruído. E do outro lado, se a pessoa esteve disposta a pedir perdão, ela tem que saber que ela terá um tempo, e não será uma coisa instantânea, para reconstruir a credibilidade que ela tinha com essa esposa. Os irmãos estão entendendo? Então, não é algo instantâneo, é um processo. Terceiro lugar, o perdão não é resumir a relação sem nenhuma mudança. Né? Resumir, né? Não é colocar, perdoei, tá, ponto final é daqui para frente. Não é só isso. Tem que ter alguma mudança a partir do perdão. Então, quando uma pessoa tem o costume de ofender a outros, de trair, de mentir, de gerar conflitos, e essa pessoa se habitua simplesmente a dizer, desculpa aí qualquer coisa, e o outro dizer, tudo bem, está desculpado, isso gera uma rotina. Isso não é o perdão. Né? O perdão, a pessoa erra, a pessoa reconhece que errou, se arrepende, pede perdão, e a pessoa não volta a ter as mesmas disfunções, né? Os mesmos erros. Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma restauração, tem que haver uma reconstrução da confiança e da credibilidade. Não importa, amados, o quanto a pessoa tenha sido ferida, Deus manda oferecer perdão. E Deus manda oferecer perdão e espera uma mudança no seu comportamento. Sabe por quê? Porque Ele quer que você mude para readquirir a restauração da sua credibilidade. Então veja que Deus está preocupado, porque todos nós
caímos, todos nós erramos em algum momento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E todos nós, um dia, nos encontramos nesta posição, seja perante alguém, seja às vezes até perante o próprio Deus. Às vezes nós ofendemos a Deus e nós precisamos pedir perdão a Deus. E nós precisamos de um tempo para readquirir a confiança, a credibilidade, para tratar aquilo que nós semeamos errado. Estão entendendo? Amém. Então, isso não é apenas um jogo de palavras, isso é uma lição que leva alívio daquelas dores que nós temos, muitos de nós temos por causa de feridas que nos foram causadas, e tira as pessoas do abismo, tira pessoas do suicídio, tira pessoas do divórcio, tira pessoas da escravidão, de separações, de contendas. Então, pastora, me diz, vamos logo para o X da questão. Por que eu devo me livrar dessas feridas? Onde eu devo buscar forças para me livrar dessas feridas? O que eu tenho que fazer para que isso seja uma realidade na minha vida? Por que eu devo me livrar das feridas? Perdoando. Primeiro, porque Deus me perdoou. Vamos ler Romanos 5, 8 a 10. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados, aqui nós estamos falando, olha só, deixa nesse versículo. Quando nós éramos inimigos, quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós não éramos nada, nós fomos reconciliados com Deus. O que significa reconciliar? Reconciliar significa fazer as pazes. Ou seja, Deus fez as pazes conosco. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou incondicionalmente, de uma vez por todas. Então, alguns tipos de comportamentos se admite em pessoas que ainda não foram reconciliadas com Deus. Mas nós, que já fomos reconciliados, que já fizemos as pazes com Deus, que já fomos perdoados por Deus, temos que ter uma mudança de vida nas nossas vidas, amém? Temos que ter uma mudança de comportamento. Qual mais um motivo, pastora, para eu poder me livrar dessas feridas? Você tem, tipo assim, pastora, você tem que justificar por que o perdão é a única forma de eu me livrar definitivamente dessas feridas. Mais um motivo, porque o Senhor nos limpou. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se ele me perdoou pela sua graça, eu devo também perdoar a quem me ofende. Pastora, mas a pastora não tem noção do que me fizeram. Amados, você também não tem noção como seus pecados eram como a escarlata, como eles eram vermelhos, como eles eram sujos, e o Senhor te limpou de todos eles. Amém? Então, talvez você não tenha noção das coisas que você fez que ofenderam ao Senhor, e mesmo assim, Ele te amou incondicionalmente, Ele te perdoou e Ele te limpou. Então, se Ele fez isso nas nossas vidas, nós devemos nos abrir para liberar perdão. Diga amém por isso. Graças a Deus. Terceiro, todo ressentimento, toda amargura é prejudicial
a nossa vida. Amados, vocês sabiam que o ressentimento, a mágoa, o rancor e tantos outros nomes que existem para esse sentimento é o mais destrutivo sentimento que existe. Ele fere mais a quem está ressentido do que a quem causou o ressentimento. Sabia disso? Às vezes você está aí nutrindo uma mágoa, nutrindo algo na sua vida, um ressentimento, um rancor, e isso não está fazendo mal para quem te ofendeu. Isso está fazendo mal para a sua própria vida. O ressentimento, ele faz prolongar as dores das nossas emoções. Faz adoecer as emoções, o coração. E quando você perdoa, você faz isso para o seu bem e não para o bem de quem te ofendeu. Olha, amados, porque senão, se você ficar aí somando, né, e guardando ressentimentos, mágoas, vem as doenças que o mundo chama de psicossomáticas. Vem tumores, o câncer. Eu li que uma estatística médica diz que 95% dos tumores, eles são resultantes de doenças psicossomáticas. Então, são frutos de coisas que vão se instalando na mente das pessoas. E aquela pessoa fica com aquilo, uma vida inteira remoendo aquilo, e sofrendo com aquilo, e se açoitando com aquilo, e permitindo aquilo na sua mente, no seu coração. E isso, aos poucos, diz essa estatística médica, que vai detonando todas as células do nosso corpo. Então, imagina só o que a mágoa, o que o ressentimento, o que uma falta de perdão pode causar na vida de alguém. Veja Eclesiastes 7:9. Diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Olha que coisa tremenda. Uma pessoa que tem abrigada em seu íntimo a ira, o desejo de vingança, a mágoa, o ressentimento, essa pessoa vive uma vida miserável. Desculpem o termo forte, mas é uma vida miserável. Essa pessoa pode fazer 1 milhão de tomografias, 2 milhões de raio-x, exames de sangue, e jamais essas coisas vão aparecer nesses exames, porque elas estão escondidas no íntimo. Aí, um dia, essa pessoa que guarda, né, isso no íntimo, tem algo ali na sua vida, acontece algo, vem um mal, e a pessoa diz assim, eu não sei por quê. Mas lá no fundo essa pessoa sabe por quê. Porque está brigando lá no íntimo, onde só ela sabe e só o Senhor pode ver, coisas que Deus já mandou jogar fora. Amados, se Deus já mandou perdoar, pastor, eu não consigo. Nós vamos aprender hoje que nós conseguimos sim. Se Deus já mandou perdoar, perdoe. Jogue isso fora da sua vida. Olha, eu estava ouvindo essa mensagem que o nosso apóstolo pregou, e ele disse algo assim que me fez chorar. Ele disse assim, eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou vendo vocês, hoje eu estou aqui, hoje nós estamos juntos, mas e amanhã? Eu não posso garantir se eu vou estar, se você vai estar. Quanto tempo nós vamos perder, né? Quanto tempo nós vamos perder nos matando com sentimentos no nosso coração, com mágoas, com ressentimentos? Todos nós precisamos de perdão uma vez na vida. Mas nós não podemos receber o que nós não queremos dar. Pense nisso. Como eu disse, todos nós um dia erramos, seja com alguém, seja até com o próprio Deus. Todos nós um dia ofendemos alguém e precisamos de perdão. Mas eu não posso receber aquilo que eu não estou disposto a dar. Pensa aí se há alguma situação na sua vida que você precisa oferecer perdão, que você precisa liberar perdão. Veja só, Mateus 6,
14:15 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, como eu disse desde o início, não existe outro caminho. Por mais que você queira aí a sua carne ouvir outra coisa, não, no final a pastora vai dizer assim: tudo bem, você não quer perdoar, é difícil, não dá, então você vai fazer tal coisa. Não. Eu vou até o final da mensagem dizer que não há outra solução para você se livrar dessas feridas, das feridas que talvez você carregue desde criança, das feridas que talvez você carregue há um ano, há um mês, há um dia. Não existe outra solução para você se livrar delas a não ser o perdão. Ai, pastora, é difícil? É. Parece muito cruel? Parece muito cruel. Parece muito insensato você perdoar aquela grande ofensa que te causaram. Pode até parecer meio confuso, porque você pode pensar assim: como é que eu que fui ofendido, eu que sofri aquilo, eu ainda tenho que liberar o perdão? Ué, você tem que fazer isso porque Deus mandou, abençoado. E porque essa é a única solução para você se ver livre de uma vez por todas de todos os fantasmas que rodeiam aí os seus sentimentos. Perdão é uma via de duas mãos. Você dá, porque um dia você também pode precisar receber. Aliás, você já recebeu o perdão do Senhor. Amém? Então, você tem que estar disposto a perdoar. Você dá o seu perdão porque você deixa suas feridas irem embora. Amados, como eu disse, a vida é muito curta para você ficar lutando com as suas emoções, para você ficar dizendo assim: ah, mas um dia me feriram, mas um dia me disseram. Olha, hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra, amanhã nós podemos não estar aqui. O apóstolo, inclusive, contou a história de uma senhora viúva que estava na igreja e iria se casar, acredito que neste mês ou no próximo. E ela estava num culto de domingo de manhã, casamento marcado, tudo certo, e diz que no meio do louvor, ela, caiu entre os bancos, e quando os irmãos foram ajudar ela a levantar, ela já estava morta. E ele disse assim: eu não recebo, nós aqui vamos louvar com alegria, amém? Mas olha só como é rápido, como é curta, como tem que ser proveitosa a nossa estada aqui. Então, se você não sabe, libere o que você tem que liberar, amado. É para o seu bem. Amém? Pastora, mas onde que eu vou buscar força para liberar esse perdão? Sabia que um milagre acontece quando alguém perdoa alguém? Porque não existe outra explicação. O perdão é uma expressão de amor. Só se você ama Deus é que você perdoa. Senão você não consegue perdoar. Quem aqui ama Deus? Ama com todas as suas forças? Então, para você vai ser fácil perdoar. Por mais que aos olhos humanos seja difícil, mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Então, na nossa vida, nós queremos ser pessoas agentes de milagres. E o milagre do perdão vai acontecer através das nossas vidas. Olha, como que eu posso esquecer aquela ferida, né? O que aquele homem, aquela mulher abriram na minha vida? Como que eu posso fazer isso se eu tenho um desejo de vingança? Por mais que ele esteja lá no meu íntimo, onde que eu vou encontrar força? O pastor pregou algo nesse sentido esses dias, não é, pastor? Disse, a pessoa às vezes vê lá, a pessoa quer justiça, né? Fala, Senhor, eu vou orar por justiça. Certa vez, o pastor me deu a oportunidade de trazer a palavra num culto de oração, uma palavra sobre justiça. E depois daquele culto, eu tive um entendimento, né, a respeito de justiça de Deus,
que nunca mais na minha vida foi diferente. Então, as pessoas às vezes oram por justiça e elas querem que a pessoa sofra na mesma moeda, né? Por exemplo, olha, me causaram mal no meu trabalho e agora a pessoa está sofrendo isso. Isso é justiça de Deus. Amados, quando nós oramos por justiça de Deus, não é para que Deus faça justiça na vida do outro, é para que Deus seja justo conosco. Então, quando alguém te fizer mal, se há uma ferida aberta, entenda isso. Para de nutrir um sentimento de vingança. O nosso Deus, ele é justo. Mas ele é justo com quem? Conosco. O que a pessoa vai colher é ela com Deus. Se ela fez mal para a minha vida, eu libero perdão para a vida dela, mas eu quero ver a justiça de Deus para mim. Porque eu estou sendo justa com Deus. Deus não me mandou perdoar? Estou perdoando. Então, Senhor, faz justiça na minha vida. E a justiça, isso aqui, né? A nossa carninha, ela quer ver o outro se dar mal, pagar na mesma moeda, sofrer as consequências. Mas quando nós oramos por justiça, grave isso, não esqueça nunca mais. Faça como a pastora. Não é justiça para o outro, é a justiça para a sua própria vida. Para que Deus haja com justiça na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Amém. E onde que nós encontramos essa força, pastora? Só Jesus pode te dar força para perdoar. 2 de Pedro 1, 3 a 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meu amado, nunca, diga nunca, nenhum médico ou remédio fará isso por você. Nós temos uma natureza divina, nós lemos nesses versículos. O Senhor nos deu a capacidade de nos livrar das corrupções, das paixões. E uma das coisas que mais corrompe a vida do ser humano é o desejo de vingança, é o ressentimento, é a mágoa. E a única coisa que pode te livrar disso é o perdão através da natureza divina que está na sua vida e que pode te livrar dessas paixões, né, dessas corrupções. Então é pela misericórdia de Deus que nós conseguimos perdoar. É pela misericórdia de Deus, sim, que nós temos força para perdoar. O perdão, como eu disse, ele é um milagre, porque uma pessoa que foi ferida e consegue liberar o seu perdão, é porque ela conseguiu buscar forças no Senhor para perdoar. E essa pessoa se vê definitivamente livre dessas feridas. Por que mais eu tenho que... onde mais eu tenho que encontrar esta força? Eu tenho que perdoar sempre, diga sempre, em qualquer circunstância. Amém. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas só se ele te roubou no seu trabalho. Mas só quando a traição for só pela internet. Mas só quando ele mentir. Só de vez em quando. Desculpa, está escrito aqui. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas só quando você quiser. Não. Mas até 70 vezes 7. Não vai fazer a conta aí, viu? Pegar o celular, 70 vezes 7. Lógico que não é esse número. E ainda que fosse, seria.
Amados, é ilimitado, é sempre. Porque quantas vezes nós caímos e o Senhor estende a mão e nos perdoa. Nós cantamos aqui. Ele nunca desiste de nós. Por mais que você tropece, Ele te levanta, Ele te ensina, Ele te instrui. Às vezes Ele faz lá, te dá uns tapinhas, puxa a sua orelha, mas Ele não desiste de você, Ele te perdoa. Quantas vezes você cair, Ele te perdoa. Amém? Então, quando que eu tenho que perdoar? Diga sempre. Não importa o que tenha acontecido, meu amado, quem tenha feito, se a ferida ainda é recente, se a ferida é muito antiga, não deixe o tempo passar. Ouça a voz de Deus para a sua vida nesta noite. Não deixe passar nem mais uma noite. Não deixe passar mais nenhuma oportunidade. Se você tem que pedir perdão, se você tem que liberar perdão para alguém, se alguma coisinha, pastora, mas ele prometeu tanto e não cumpriu nada. Ai, pastora, mas ela falou que nós iríamos ser felizes, depois virou as costas para mim. Perdoe, se livre disso e vá ser feliz, meu amado. Outra coisa, deixar o passado para trás. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para frente que se anda, quem anda para trás é caranguejo. Amém? Quem anda para trás é aquele curupira. Curupira, pastor, aquilo lá? É das lendas folclóricas. Como que é curupira, irmã Rose? Sabe? É da escola, pastor. Ele, como que é? Não, mula sem cabeça, né? Que soltava fogo. O curupira tinha os pés para trás. Amados, aqui ninguém é curupira. Diga, eu sou um filho de Deus. E eu tenho que olhar para frente. Porque lá na frente, diga assim, porque lá na frente está o meu prêmio da soberana vocação de Deus para minha vida. Graças a Deus. Amém. Olha, amados, o passado, ele tem que ser o nosso professor. Sabia disso? Ele não é para ele ser o seu coveiro. Passado, você tem que aprender com o seu passado. Né? Um professor, ele ensina para que você siga. Amém? E o coveiro? Enterra. Não, você não tem que se enterrar no seu passado. Existem pessoas que estão presas ao passado por causa de feridas que ficaram abertas e que precisam ser fechadas, esquecidas, abandonadas, largadas, aniquiladas em nome de Jesus. Deus, amados, tem um Rolex pronto para você. Sabia disso? Que o seu Rolex já está pronto? E Deus está te moldando para que você esteja pronto para usar este Rolex. Talvez ainda não tenha chegado na sua vida, porque neste momento você não vai saber usar. Por que não acontece? Por que não vem? Não aguento mais. Olha, amados, é com você. Deus está trabalhando a sua vida para que você possa usar este Rolex. Amém? E não há outra forma de você estar pronto a não ser perdoando. O mundo está cheio de males, cheio de coisas ruins, que muitas vezes avançam para as nossas vidas. Mas nós devemos vencer o mal com o bem. Responder ao mal que nos fizeram com o bem. Perdoar as feridas que nos fizeram, reconciliando, mostrando que nós somos capazes, porque o Senhor é quem nos capacita. Nós devemos mostrar a este mundo mal que há cura nas nossas vidas. E que isso só é possível porque nós agimos pela fé que nós temos no nosso Deus. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? E eu quero encerrar com uma frase que eu li, e eu quero aqui parafrasear, é isso? Isso. Quero aqui ler essa frase para vocês com uma adaptação minha.
essa frase dizia assim: faça o bem sem olhar a quem. Quem conhece essa frase? Eu queria dizer assim: perdoe sem olhar a quem, sem pensar no quê, sem pensar em quando. Sabe por quê? Porque no fim, as contas serão sempre entre você e Deus. Então, seja sempre um cristão autêntico, alguém que confia em Deus. Não pense, pastora, eu vou liberar perdão para aquela pessoa. Mas e na vida dela? Aquela pessoa pode desdenhar de mim, pode esnobar. Amada, amado, a conta é entre você e Deus. Amém? Então Deus está vendo o que você está acertando. É com Ele que você tem que acertar. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor nesta noite. Graças a Deus.